Vamos agora estudar Mateus, capítulo 1. Mateus é um evangelista que procura mostrar que Jesus é o Messias aguardado por Israel. Então, o que ele pretende é, através da genealogia dos patriarcas, dos reis e das pessoas comuns, mostrar que realmente Jesus é descendente de Davi, descendente de Abraão, e assim pode reivindicar a condição de Messias. Porque é preciso compreender que ao longo da história do povo de Israel, todos os profetas que Deus mandou, quase todos diziam que viria um ungido, que esse é o significado da palavra Messias. Em hebraico é Mashiach, mas o significado dele é ungido, uma pessoa especial, escolhida por Deus, que iria trazer uma grande época de paz e de fraternidade entre os homens, ou seja, iria restaurar aquela posição do homem, para que o homem vivesse novamente como ele vivia no paraíso, antes do pecado. Então, esse Messias era guardado em Israel, ardentemente. Todo mundo ficava achando que ele ia chegar. E apareciam muitos malucos dizendo que eram Messias. Vira e mexe aparecia um dizendo, como hoje ainda aparecem uns dizendo que é Jesus, naquela época em Israel também existiam muitos que diziam que eram Messias. E quando Jesus apareceu, muitos pensaram, pô, é mais um maluco que está aí dizendo que é o Messias. Ele não era, ele era o Messias de verdade. Mas aqui o que está acontecendo? O Mateus, que foi discípulo de Jesus, é o primeiro livro do Novo Testamento, que narra os acontecimentos, né? Tudo que ocorreu na época que Jesus estava na Terra, embora fosse escrito posteriormente, a morte de Jesus, é um relato que nós temos. Então ele vem mostrando, ele traça a genealogia, ele faz 14 gerações de patriarcas desde Abraão, e ele começa dizendo, Jesus Cristo, filho de Abraão, judeu, portanto, filho da promessa, e filho de Davi. O que é filho de Davi? Descendente de Davi. Aí ele Mateus vai traçando toda a genealogia, faz 14 gerações de patriarcas, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, e assim vai indo, né? E depois vem 14 gerações de reis, e depois vem 14 gerações de pessoas comuns. O importante aqui, além de mostrar que a descendência de Jesus pela linha paterna era cumprir as profecias, né? Porque ele seria filho de Davi, filho de Abraão. É importante a gente ressaltar que existe nessa genealogia duas mulheres. A Tamar, que teve filho com Judá, que era seu sogro, e a Raab, que era... Não, aliás, tem mais uma. Tamar, Raab e Ruth. Raab, que foi prostituta, que também acabou casando com alguém e gerou alguém da descendência, que entrou na linhagem da vida, na linhagem messiânica. E a Ruth, que também que mais nos interessa a nós que não somos judeus, né? Os Goim, que não era judia, e adotou o judaísmo. Foi a primeira não judia a se converter ao judaísmo. E ela, o Davi, era neto da Ruth. É muito importante isso, porque nós também estamos na linhagem, nós não judeus estamos na linhagem do Messias de Israel. É muito importante. Bom, depois de explicar toda a genealogia e provar que realmente Jesus era filho de Davi, e era importantíssimo provar isso para que ele pudesse reivindicar, né, a condição de Messias, ele vem falando como é que foi a gestação da Maria e o nascimento de Jesus. Então diz, Maria estava prometida em casamento a José e se encontrou grávida do Espírito Santo. Prometida em casamento, naquela época, era praticamente casada. Não existia essa coisa de noivar e separar e depois voltar, escolher e trocar de novo. Isso não existia. A pessoa já era definida com quem ia casar desde criança. Então, se ela estava prometida em casamento ao José, ela ia casar com José. Então ela já era considerada casada.
só estava esperando chegar aquele dia determinado, que eles tinham combinado, não vai ser quando ela tiver 13 anos, ou quando ela tiver 14 anos, que o noivo viria e buscaria a noiva para que se casasse. Só que antes desse dia acontecer, ela já estava prometida em casamento, ela era praticamente casada. E era virgem. Antes desse dia acontecer, ela se achou concebeu do Espírito Santo. Então, o profeta Isaías, no capítulo 7, tinha dito: eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que é Deus conosco, Deus no meio de nós, mostrando mais uma vez que o Messias seria Deus. Isaías sempre fala isso. Ela era alma, ela era virgem. Por quê? Ela estava em idade de casar, né, a palavra idade de casar, e não havia ainda se casado. Se casado, no sentido, não tinha tido aquele encontro, aquele dia, né? Estava casada, mas não tinha se casado ainda, não tinha ainda tido relações com o José. Quando ele apareceu grávida, o José ficou assustado, obviamente, mas ele era um cara bom, um cara justo. E ele não quis denunciar a Maria diante dos sacerdotes, porque era a praxe. A mulher que aparecia grávida antes do casamento, ela era apedrejada. Ela era considerada uma mulher vulgar, uma mulher horrível. Aí a Maria era judia. A gente não pode esquecer. Então Maria, o nome dela em hebraico é Miriam. Ela era judia. Miriam era judia. Então, ela estava sujeita à lei judaica. Ela estava sujeita a ser apedrejada por ter aparecido grávida antes de casar. E o José não queria denunciá-la diante do tribunal eclesiástico, né? Que tinha todo um cerimonial diante dos sacerdotes. Ela bebia uma água amarga, aí se ela vomitasse ou passasse mal, ela estava grávida, era culpada, se ela não fizesse isso, ela não era. Era uma coisa extremamente constrangedora para a mulher, e o José não queria que ela passasse por isso. E enquanto ele estava pensando o que ele ia fazer, Deus apareceu a ele em sonho e falou: olha, José, não tenha medo de ficar casado com a Maria, porque o que ela concebeu, o filho que ela espera, é da semente do Espírito Santo, é da semente divina. Então você fica com ela e você vai dar a ele o nome de Jesus, que ele salvará seu povo. É importante também nós vermos esse nome no hebraico. Esse nome no hebraico é Yehoshua. É o mesmo nome que Josué tinha. Como é que a gente sabe disso? Porque o Novo Testamento, os manuscritos que chegaram a nós do Novo Testamento, estão em grego. Em grego, o nome de Jesus é Iesus. Mas se você for pegar a Septuaginta, que é a tradução das escrituras hebraicas feitas em grego, 200 anos antes de Cristo, em Alexandria, pelos 70 sábios, se você pegar a parte de Josué, você vai ver que o nome dele era escrito Iesus, exatamente igual ao nome grego de Jesus. Olha, se Iesus deu Yehoshua, que é o nome de Josué, na Septuaginta, por que para nós deu Iesus, deu Yeshua, não deu Yehoshua? Então, a meu ver, o nome de Jesus no hebraico é Yehoshua, que significa o que o anjo falou para José que o nome de Jesus significaria: ele salvará, Deus salvará. Esse é o nome de Jesus. E como é que ele chegou a se chamar Jesus? Porque Iesus deu em latim Jesus, né? Iesus também, o I vira J, virou Jesus e ficou conhecido como Jesus para nós. Mas no hebraico, o nome dele é Yehoshua, aquele que vai salvar. Aqui termina o capítulo 1.